O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olá, meu irmão, minha irmã. Se esta palavra tocou seu coração, deixe sua curtida, seu joinha. Isso me ajuda muito. Não esqueça de se inscrever no canal e nos comentários. Deixe seu pedido de oração. Eu leio cada um e levo para a minha oração. Aproveite também para dar uma olhadinha nos outros comentários e reze pelos nossos irmãos que estão pedindo ajuda. Unidos somos mais fortes na fé. E temos um desafio especial hoje. Assista até o final para descobrir qual é. Que cena interessante Jesus nos apresenta hoje. Imagine a situação. O povo estava simplesmente maravilhado com tudo que Jesus fazia. Era milagre atrás de milagre, curas, sinais, palavras que tocavam o coração. Todo mundo falando, comentando, se admirando. E bem no meio dessa festa toda, Jesus vira para os discípulos e fala algo que ninguém esperava. Prestem atenção. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. É como se você estivesse numa festa de aniversário, todo mundo feliz, cantando parabéns, e de repente alguém falasse sobre algo triste que vai acontecer. Os discípulos ficaram perdidos, sem entender nada. E sabe por quê? Porque às vezes a gente só quer ouvir as coisas boas, as palavras que nos agradam. Jesus sabia que estava caminhando para a cruz. Ele via a multidão aplaudindo hoje, mas também sabia que alguns desses mesmos gritos de alegria se transformariam em gritos de crucifica-o mais tarde. Que lição profunda Jesus está nos dando aqui. Primeiro, ele nos ensina sobre a honestidade. Jesus não escondeu a realidade dura que estava por vir. Ele não ficou só nas palavras doces, nos milagres que agradavam. Ele preparou seus amigos para os momentos difíceis. Na nossa vida também é assim. Precisamos ser honestos conosco mesmos e com quem amamos sobre os desafios que podem vir. Segundo, Jesus nos mostra que nem sempre vamos entender os planos de Deus na hora. Os discípulos não compreendiam e tinham até medo de perguntar: quantas vezes você já se sentiu assim? Sem entender por que certas coisas acontecem, com medo até de questionar Deus? Isso é normal, meu irmão, faz parte da nossa humanidade. Mas repare numa coisa linda. Mesmo sem entender, os discípulos continuaram com Jesus. Eles não foram embora quando ouviram palavras difíceis. Continuaram caminhando ao lado dele. E foi exatamente isso que os levou a descobrir, mais tarde, que aquela entrega nas mãos dos homens que Jesus falava se transformaria na maior vitória da história. A ressurreição. Jesus quer nos ensinar hoje que a fé verdadeira não é só para os momentos de milagre e alegria. A fé verdadeira é aquela que permanece mesmo quando não entendemos tudo, mesmo quando as palavras de Deus parecem difíceis ou misteriosas para nós. Sabe aquele momento na sua vida quando você orou tanto por algo e parecia que Deus não estava ouvindo? Ou quando você passou por uma situação difícil e não conseguia ver propósito algum? Jesus está te dizendo hoje: continue caminhando comigo, mesmo sem entender tudo. Eu tenho um plano maior do que você pode ver agora. Os discípulos tinham medo de perguntar:
Mas Jesus nunca teve medo das nossas perguntas. Ele quer que você converse com Ele, que divida suas dúvidas, seus medos, suas incompreensões. Deus não se ofende com suas perguntas sinceras. Ele se alegra quando você busca entender mais sobre Ele. E há mais uma coisa. Jesus falou sobre ser entregue, mas Ele também ressuscitou. Às vezes Deus permite que passemos por momentos de entrega, de aparente derrota, para nos levar a vitórias ainda maiores. Aquela demissão que doeu tanto pode te levar para um trabalho melhor. Aquele fim de relacionamento que partiu seu coração pode te preparar para um amor verdadeiro. Aquela doença que te assustou pode te aproximar mais de Deus. Hoje, Jesus te convida a confiar nele mesmo quando não entender tudo. Confiar que Ele está escrevendo uma história linda na sua vida, mesmo quando alguns capítulos parecem confusos ou difíceis. Continua caminhando com Ele, continua orando, continua acreditando. O final da sua história com Jesus sempre é de vitória, mesmo que o meio do caminho tenha as suas dificuldades. Lembre-se, você não precisa entender tudo para confiar em tudo. Jesus já venceu por você. Você sabe, meu irmão, há algumas coisas que impedem a gente de entender os planos de Deus, assim como aconteceu com os discípulos. E hoje quero compartilhar com você 3 realidades que podem estar atrapalhando sua caminhada. A primeira é o coração endurecido pela decepção. Sabe quando você ora e parece que nada acontece? Quando você pede tanto por aquela cura, por aquela resposta, e o silêncio de Deus parece ensurdecedor, é natural que nosso coração vá criando uma casca, uma proteção. Não vou me iludir de novo, você pensa. Melhor não esperar muito de Deus para não me decepcionar. Esse endurecimento é como uma parede entre você e a voz de Deus. A segunda realidade é o medo do sofrimento. Os discípulos tinham medo até de perguntar sobre o que Jesus estava falando. Por quê? Porque no fundo eles sabiam que não era algo bom. E nós somos iguais. Quando Deus começa a nos falar sobre mudanças, sobre deixar zonas de conforto, sobre perdoar quem nos machucou profundamente, sobre abrir mão daquilo que achamos que precisamos, nossa primeira reação é fugir. Senhor, melhor não falar sobre isso agora, pensamos. E a terceira realidade é a pressa em entender tudo agora. Vivemos numa época de respostas instantâneas. Google, WhatsApp, delivery em 30 minutos. E queremos que Deus também funcione assim. Senhor, me explica logo o que está acontecendo na minha vida. Mas Deus trabalha com tempos eternos, não com nossa pressa humana, mas Deus tem um plano lindo para quebrar cada uma dessas barreiras no seu coração. Deixa eu contar para você o testemunho que recebi semana passada de uma irmã chamada Luísa Fernanda, lá de Joinville, Santa Catarina. Ela me escreveu uma carta de 3 páginas e eu preciso compartilhar essa história com você porque ela ilustra perfeitamente o que estamos falando hoje. Luísa Fernanda trabalhava como fisioterapeuta num hospital há 15 anos. Ela me contou que sempre foi uma mulher de fé, mas nos últimos 2 anos sua vida virou de cabeça para baixo. Não por questões financeiras ou de saúde, mas por algo muito mais profundo. Ela descobriu que sua filha única, a Beatriz, de 22 anos, que ela criou sozinha desde pequena, havia se envolvido com drogas pesadas e estava vivendo nas ruas. Luísa Fernanda me relatou cada detalhe daqueles dias terríveis. Como ela saía depois do trabalho e percorria as ruas de Joinville procurando a filha. Como encontrava Beatriz em situações degradantes e a filha nem a reconhecia mais, completamente perdida no vício. Ela me disse que chegou ao ponto de sentar no chão de um beco sujo, abraçar a filha que estava inconsciente e gritar para Deus:
Por que o Senhor deixou isso acontecer? Eu criei ela na igreja. Eu ensinei seus caminhos. O coração de Luísa Fernanda estava completamente endurecido. Ela continuava indo à igreja, mas era como um robô. Ouvia as pregações, mas nada penetrava mais em seu coração. Tinha medo até de orar pela filha, porque cada oração não respondida era como uma facada na alma e queria respostas imediatas. Deus, me dá uma palavra agora, me mostra como salvar minha filha hoje. Mas Deus. Luísa Fernanda me contou que num domingo de manhã estava sentada no último banco da igreja, de braços cruzados, quando o pastor leu exatamente o evangelho de hoje. E quando chegou na parte onde Jesus fala, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, algo aconteceu no coração dela. Ela me escreveu: Frei, foi como se Jesus estivesse falando diretamente comigo. Ele também teve que entregar alguém que amava, ele mesmo, nas mãos de pessoas que fariam mal. E se Jesus passou por isso, quem sou eu para questionar? Naquele momento, Luísa Fernanda entendeu que precisava entregar a Beatriz completamente nas mãos de Deus. Não mais tentar controlar, não mais exigir tempos, não mais endurecer o coração com decepções. Ela me disse que naquela manhã mesmo ajoelhou no quarto da filha vazio e falou: Senhor, eu entrego a Beatriz nas suas mãos, como o Senhor se entregou nas mãos dos homens. Faça o que for melhor para ela, mesmo que eu não entenda. Sabe o que aconteceu 3 semanas depois? Beatriz apareceu na porta de casa, magra, machucada, mas consciente. Ela havia passado por uma overdose e na UTI, inconsciente, ouviu a voz da mãe orando ao lado da cama. Quando acordou, pediu para ir para uma clínica de recuperação. Hoje, 6 meses depois, Beatriz está limpa, voltou a estudar e trabalha como voluntária ajudando outros dependentes químicos. Luísa Fernanda terminou a carta dizendo: Frei, eu precisava parar de lutar contra Deus e começar a lutar com Deus. Você percebe como funciona? Jesus disse aos discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. Ele estava pedindo para eles ouvirem com o coração, não só com a mente. E depois ele disse: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Era uma profecia, mas também era um convite à confiança total. Agora eu quero que você pare um minutinho e reflita comigo. Qual área da sua vida você ainda não entregou completamente a Deus? Em que situação você está tentando ser o próprio Salvador ao invés de confiar no Salvador? Que medo está impedindo você de fazer as perguntas certas para Deus? O que você está tentando entender pela força ao invés de simplesmente confiar? Olha, meu irmão, minha irmã, esta não é uma mensagem comum. Hoje Deus está querendo quebrar as algemas que prendem seu coração. Hoje Ele quer tirar você dessa prisão da desconfiança e do medo. Jesus não escondeu dos discípulos que momentos difíceis viriam, mas Ele também não escondeu que a vitória estava garantida. A entrega não foi o fim da história, foi o começo da ressurreição. E eu tenho uma palavra profética para você hoje, baseada em Jeremias 29, 11. Eu sei que planos tenho para vocês, diz o Senhor, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Deus está dizendo para você hoje: meu filho, minha filha, entregue nas minhas mãos aquilo que você tem tentado resolver sozinho. Assim como Jesus se entregou e ressuscitou, eu vou ressuscitar aquela situação na sua vida. Pare de lutar contra Deus e comece a lutar com Deus. Pare de endurecer o coração e deixe Ele amolecer sua alma novamente. Pare de ter medo das respostas e comece a fazer as perguntas certas.
Pare de exigir tempos humanos e entre no tempo de Deus. O momento é agora, não amanhã, não semana que vem, agora. Sua vitória está esperando do outro lado da sua entrega total. Oremos, irmãos e irmãs. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, não importa onde você está neste momento, se está em casa, no trabalho, no ônibus ou passando por alguma dificuldade, Deus está aqui com você agora. Feche seus olhos por um instante e sinta a presença dEle. Hoje não é um dia qualquer na sua vida. Hoje Deus preparou algo especial para você. Ele vai tocar no mais profundo do seu ser e transformar aquilo que precisa ser transformado. Eu declaro sobre a sua vida que esta oração não é apenas palavras bonitas, esta é uma oração de guerra, de vitória, de transformação. O mesmo poder que ressuscitou Jesus está operando agora na sua vida. Você não vai terminar este momento sendo a mesma pessoa. Deus já começou a trabalhar no seu coração antes mesmo de você apertar o play neste vídeo. A partir de agora, essas palavras são suas. Faça delas a sua oração. Reze comigo, com fé, com esperança, com a certeza de que Deus está ouvindo cada palavra que sai do seu coração. Senhor Jesus, eu te amo e te adoro neste momento. Obrigado porque mesmo quando eu não entendo teus planos, tu nunca me abandonas. Obrigado porque tu conheces cada lágrima que já derramei, cada noite que passei sem dormir, cada angústia do meu coração. Tu sabes de tudo e mesmo assim me amas com um amor que nunca acaba. Pai do céu, eu reconheço que muitas vezes fico igual aos discípulos no Evangelho de hoje. Fico admirado com teus milagres quando tudo está bem, mas quando tu falas sobre momentos difíceis, meu coração se fecha. Perdoa-me, Senhor, por ter medo de confiar completamente em Ti. Perdoa-me por querer entender tudo antes de obedecer. Espírito Santo, vem sobre mim agora e quebra todo o endurecimento do meu coração. Quebra toda a parede que construí por causa das decepções. Quebra todo o medo que me impede de perguntar a Ti o que preciso saber. Enche-me da Tua presença e faz com que eu entenda que Teus caminhos são sempre os melhores, mesmo quando não consigo ver. Jesus, Tu disseste aos discípulos para prestarem atenção às Tuas palavras. Hoje eu quero prestar atenção em tudo que Tu queres me falar. Abre meus ouvidos espirituais para ouvir Tua voz. Abre meu coração para receber Tua palavra. Remove de mim toda pressa, toda ansiedade, toda vontade de controlar os tempos. Senhor, eu entrego nas Tuas mãos hoje aquela situação que tem me tirado o sono. Assim como Tu te entregaste nas mãos dos homens, eu entrego nas Tuas mãos santas minha família, meu trabalho, minha saúde, meus sonhos. Eu paro de lutar contra Ti e escolho lutar contigo. Eu paro de ser meu próprio Salvador e aceito que Tu és o único Salvador. Pai amoroso, obrigado porque Tu tens planos lindos para a minha vida. Mesmo quando passo pelo vale da sombra da morte, Tu estás comigo. Mesmo quando as circunstâncias gritam derrota, Tu estás preparando uma vitória ainda maior. Eu confio em Ti, eu creio em Ti, eu descanso em Ti. Nossa Senhora, Mãe querida, passe na frente da minha vida. Interceda por mim junto ao Seu Filho Jesus. Tu que nunca duvidaste dos planos de Deus, mesmo quando não entendia tudo, ensina-me a confiar como Tu confiaste. Apresenta-me a Jesus como Tu apresentaste os noivos de Caná. Diz a Ele, eles não têm mais esperança. Eles não têm mais forças. Jesus Salvador, eu declaro que Tu és Senhor sobre toda a área da minha vida. Tu és Senhor sobre minha mente, sobre meus pensamentos, sobre minhas emoções. Tu és Senhor sobre minha casa, sobre meu casamento, sobre meus filhos.
Tu és Senhor sobre meu trabalho, sobre minhas finanças, sobre meus projetos. Nada escapa do teu controle amoroso. Pai eterno, como os discípulos às vezes tenho medo de fazer perguntas porque não quero ouvir respostas difíceis. Mas hoje eu escolho perguntar: o que tu queres que eu mude na minha vida? O que tu queres que eu deixe? O que tu queres que eu comece? Fala comigo, Senhor, teu servo escuta. Espírito Consolador, consola meu coração neste momento. Se estou passando por um momento de entrega, como Jesus passou, lembra-me que depois da entrega vem a ressurreição. Se estou vivendo uma sexta-feira santa, lembra-me que o domingo de Páscoa está chegando. Tu transformas toda dor em cura, toda lágrima em alegria, toda derrota em vitória. Senhor Jesus, eu te louvo, porque Tu não escondes a verdade de mim. Tu me preparas para os momentos difíceis porque me amas. Tu não me enganas com falsas promessas, mas me fortaleces com promessas verdadeiras. Obrigado porque posso confiar em cada palavra que sai da Tua boca. Tua palavra nunca volta vazia. Deus Todo-Poderoso, eu quebro hoje toda desconfiança, todo medo, toda pressa em querer entender tudo agora. Eu escolho caminhar contigo mesmo sem enxergar o caminho todo. Eu escolho confiar em Ti mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Eu escolho crer que Tu estás escrevendo uma história linda na minha vida. Pai do céu, eu Te entrego agora aquelas pessoas que amo e que não entregaram ainda suas vidas a Ti. Eu Te entrego meus filhos, meus pais, meu cônjuge, meus irmãos. Faz com eles o que fizeste comigo hoje. Toca no coração deles, quebra as resistências deles e traz todos eles para Teus braços amorosos. Senhor Jesus, eu recebo agora Tua paz que excede todo entendimento. Eu recebo Tua alegria que ninguém pode tirar. Eu recebo Tua esperança que não decepciona. Eu recebo Tua força para continuar caminhando mesmo quando não entendo tudo. Tu és tudo o que eu preciso. Tu és tudo o que eu quero. Amém, amém e amém. Se esta oração tocou o seu coração, por favor, escreva mais um comentário. Escreva amém nos comentários e a compartilhe com seus amigos e familiares. Que Deus esteja convosco. Amém. Vê. Que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, derrame sobre você e toda a sua família as bênçãos mais abundantes neste dia. Assim como Jesus no Evangelho de hoje nos ensinou que nem sempre vamos entender seus planos na hora certa, que Ele te dê a graça da confiança total, mesmo nos momentos difíceis. Que o Espírito Santo ilumine sua mente e seu coração para aceitar os caminhos de Deus com paz e serenidade. Que Nossa Senhora, nossa Mãe querida, interceda por você e por todos que você ama, apresentando suas necessidades ao coração misericordioso de seu Filho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se esta palavra tocou seu coração, deixe sua curtida aqui no vídeo. Isso me ajuda muito a levar esta mensagem para ainda mais pessoas que precisam ouvir. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Sua participação é fundamental para que possamos alcançar corações que estão precisando de esperança e de uma palavra de fé. E agora chegou o momento do nosso desafio. Lembra que no início eu falei que tinha um desafio especial? Então, baseado no Evangelho de hoje, onde Jesus falou sobre ser entregue, eu quero que você escreva nos comentários apenas 3 palavras. Confio em Deus. Isso mesmo, confio em Deus. Escreva aí embaixo, confio em Deus. É sua declaração de fé. E eu prometo que vou deixar um coração em cada comentário que trouxer essas 3 palavras. Meu irmão, minha irmã, se você chegou até aqui, até o final deste vídeo, isso mostra que você é uma pessoa realmente comprometida com sua fé. E por isso eu tenho um convite muito especial só para você. Estou convidando você para se tornar membro do nosso canal.
Nós já começamos nossos cursos exclusivos para os membros. Temos o curso bíblico completo e o curso do Catecismo da Igreja Católica. É um grupo fechado, apenas para quem quer realmente aprender e crescer na fé. Será uma bênção sem igual na sua vida espiritual, algo que vai transformar completamente sua relação com Deus e com as Escrituras. E olha, estamos em setembro, o mês da Bíblia. É o momento perfeito para você começar essa caminhada de conhecimento. É só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo do vídeo, escolher o plano que cabe no seu bolso e pronto, você já tem acesso imediato a todo o conteúdo. Nossa comunidade já está ativa e funcionando com aulas toda semana. Meu abraço fraterno para você. Que Deus continue abençoando sua vida abundantemente. Até o próximo vídeo e fique na paz de Cristo.